Tá bom. Pronto, coloquei para gravar a aula. Vamos fazer o seguinte, nesses instantes iniciais da aula, vamos tirar pelo menos uns 8 minutinhos só para ver o projeto de vocês, né? O único que enviou o projeto até agora foi o Vitor, né? Muito bem, congratulations, I'm proud of you, estou orgulhosa de você, tá? Vi lá o seu projeto e vi que você fez as questões que eu pedi e enviou lá no portal, muito bem. O projeto... Sim, pode explicar sobre o seu projeto. Eu fiz uma casa gerada por energia solar. Sim, mas no caso, Vitor, por que você fez esse? Foi algo que você criou ou foi algo que você viu, que você já sabia que tinha? O que tem de diferente nessa casa solar? Bom, eu imaginei que... Bom, deve existir por aí uma casa gerada por energia solar. Então eu pensei aqui na minha mente. Construir um painel solar. Sim. E depois liguei os cabos dele direto na casa para gerar energia. Foi o que eu fiz. Entendi. Você pode mostrar aqui o seu projeto? Você não pode ver daí, não? Me mostrar daí Não, eu do seu já computador? vi. Mas lembra que eu combinei com vocês que todo mundo vai mostrar o projeto no vídeo? Não precisa aparecer no vídeo. É só mostrar o seu projeto. Tá bom. Saiu da aula, gente. Ai, meu Deus. Vou aguardar você poder ativar aí para mostrar. Dá pra ver daí? Eu não sei como se faz. Dá para ver pelo vídeo. Se você ativar o seu vídeo, eu consigo ver. É só você mostrar na câmera. Aí você tem que abrir o seu vídeo aí. Deixa eu admitir o Kaique. Isso, mostra a folhinha do seu projeto. Vou mostrar a folhinha na câmera, que dá para ver. Hello, Kaique. Kaique, o seu... Peraí. Deixa eu colocar aqui no chat. Gente, eu vou ali pegar. Tá bom, eu espero. Ah, entendo. Vamos lá. Lucas, welcome. O Vitor vai mostrar o projeto dele. Lucas, cadê o seu projeto? Tá ruim, Lucas? Ok. Aqui, professora. Sim. Tá vendo? Tô vendo. Chega mais perto da câmera. Ó, a folha. Chega mais perto. Ok. Tô vendo sim. Tô vendo. Muito legal. Só que assim, Vitor, da próxima vez, você tenta criar algo que ainda não existe. No caso, o projeto, ele era para você criar algo que você considere necessário para as pessoas, ou seja, você iria criar. Casa de energia solar
é algo que já existe, é algo que já foi criado e já é até utilizado. O propósito do projeto era você fazer uma invenção, você criar uma invenção a respeito de algo que as pessoas precisam. Realmente as pessoas precisam utilizar energia solar, muito importante. Mas a energia solar, o uso dessa energia e casa solar é algo que já existe, tá bom? Só te dando essa orientação. Mas eu não tenho que fazer de novo ou tá bom assim? Então, o bom seria você tenta criar algo que você inventou, entendeu? Algo que você acha que as pessoas precisam, então você inventaria e aí você pode enviar no portal. Se você não conseguir enviar nesse agora, pode enviar no próximo. Porque o projeto que você apresentou é sobre algo que já existe, entendeu? Mas mesmo assim, eu gostei muito de você ter feito e de você ter enviado, tá? Eu estou muito orgulhosa de você por ter feito. Deixa eu ver. Bia, seja bem-vinda. Lucas, você fez o projeto. Cadê o Lucas? Ai, caiu de novo. Deixa eu ver, Gabriela chegando. Mas isso vale ponto, professora? Ou é só para... Toda atividade que eu faço aqui vale ponto. É que nem os exercícios da página do livro, vale ponto. O único aqui da turma que enviou foi você e mais uma aluna, que enviaram as páginas feitas. Isso conta ponto, gente. Eu estou falando isso desde o início do bimestre. Envie a atividade pelo portal que vale ponto. Só 2 alunos da turma enviaram. Então, vocês têm que tentar verificar isso, tá? Tenta enviar a atividade pelo portal. Todo o trabalho que eu pedi aqui tem que fazer, porque ponto a ponto. Agora, deixa eu ver aqui. Gabriela e Bia, vocês fizeram o project? Porque no portal eu não recebi de vocês duas. Eu ainda estou fazendo. Ainda está fazendo? Tá. E você, Gabriela? Gente, sabe me dizer se tem mais alguém para entrar na aula hoje? Para que eu possa começar a usar o Clio? Só um instante que eu vou responder o Kaique aqui. Só um segundo, gente. Pronto, mandei mensagem para ele aqui. Vamos lá, meus queridos. Já que mais ninguém vai apresentar o project ao vivo, enviem um vídeo lá no portal explicando. Professora, qual é a página que teria que ser apresentada hoje? Seria o projeto 1, o primeiro projeto. Qual o livro? O project, o livro de projetos. É o azul ou laranja? É o laranja. Tá. Deixa eu ver, Kaique está tentando entrar de novo. Kevin, seja bem-vindo. Vitor, tá aqui. Bia, Gabriela. Kaique, teu microfone continua desativado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te responder no chat. Espera aí. Tá ouvindo agora?
Você continua no privado. Ok, gente. Vão pegando o livro Clio e abrindo no tema 3, tá? Que a gente já vai começar a estudar o Clio. Então, queridos, deixa eu ver aqui. Ok. Vocês conseguiram já pegar o livro? Sim. Show! Quem mais pegou o livro Clio? Deixa eu anotar o nome aqui de quem está na aula. Lembrando que tem que assistir a aula toda, hein? Para poder receber presença, hein? Olha, gente, outra coisa. Deixa eu ver, eu já perguntei para a Gabriela, já perguntei para a Bia, para o Vitor. O Kaique, ele está entrando e saindo, mas ele não está conseguindo ativar o áudio dele. Eu não sei o porquê, gente. Kevin, você fez o projeto? Kevin? Kevin, tá me ouvindo? Kevin tá quietinho. Gente, então, vamos começar aqui com o Clio. Lembrando que é para enviar um vídeo. Então, já que vocês não conseguiram apresentar hoje, manda um vídeo seu explicando o seu projeto e mostrando o projeto que você fez, tá bom? E é para enviar lá no portal. Eu vou liberar até segunda-feira, tá? Para que vocês possam enviar. Vamos então iniciar aqui os estudos do terceiro tema do Clio, The American Civil War, né? The American Civil War. Professor, o que você disse antes era para fazer? Disse, não lembra na segunda-feira a aula que a gente teve? Eu expliquei. Explicou. Entendi. Até porque aquele exercício que a gente fez. Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Clio. Terceiro tema, American Civil War. The American Civil War was an armed conflict between the southern and northern states of the United States. Their differences had existed since the 13 colonies area, but greatly worsened by the expansion to the west, the northern states' industrialization, and their struggle to end slavery. In 1861, the South formed the Confederate States of America, an independent country. After nearly 5 years of blood war, the North won, ensuring the country's integrity and the abolition of slavery nationwide. Então, guys, nesse trecho, nós temos, né, um resumo do que foi a Guerra Civil Americana. Essa Guerra Civil, ela se iniciou por quê?
porque tinha uma divisão ali nos Estados Unidos. Nós estudamos isso na segunda-feira, que tinha a divisão dos Estados Unidos entre as 13 colônias. Eram 13 colônias britânicas que deviam obediência à Inglaterra e, no caso, essas 13 colônias entraram em guerra. Tinha o pessoal lá do sul, né? E tinha o pessoal do norte. Até então, nesse ano de 1861, né? Ainda tinha essa questão dos confederados americanos. Tinha os Estados Confederados e tinha o pessoal do norte. O pessoal do norte tinha uma visão diferente a respeito de como que tinha que ser a sociedade. Eles não concordavam com as taxas que eram impostas pelo governo britânico e eles também não concordavam com aquele sistema de escravidão, né? Então, eles queriam a industrialização do país e queriam também o fim da escravidão e que o país se tornasse totalmente independente. Já o lado sul, que era o lado dos confederados, eles defendiam que a escravidão continuasse, né? No caso, slavery nationwide, ou seja, um sistema escravocrata. Eles também defendiam que continuasse da mesma maneira, sem industrialização, né? Lá era tudo a respeito de exploração da terra, uso de fazendas, uma coisa bem rústica. Então, eles não queriam industrialização. E por isso aconteceu a guerra, uma guerra sangrenta, que durou muito tempo, e então, no fim da guerra, finalmente o lado norte venceu e conseguiram a abolição da escravidão nos Estados Unidos. No caso, gente, deixa eu só passar aqui para o próximo slide. As perguntas desse tema do Clio são as seguintes. Thinking about the Civil War. What were the main differences between the Northern and the Southern states? Então, você vai ter que explicar justamente o que eu acabei de falar, que é a diferença entre os estados do Norte e os estados do Sul. Porém, antes de você responder, você vai pesquisar sobre esse assunto para você poder entender melhor, tá? Lembrando que essa aula aqui não é aula de história. O tema é sobre fatos históricos? Mas é algo que provavelmente em algum momento vocês já viram antes, durante o ano, né? Nas aulas de história. A gente vai ter temas também de geografia, de ciências, de outras disciplinas. Então, aqui a gente só está trabalhando esses temas em inglês, ok? Então, vocês têm que tentar responder em inglês com as suas palavras. Porém, eu vou deixar um outro vídeo com a resolução das questões. Eu vou deixar um outro vídeo com um modelo de resposta para vocês, para que vocês possam, né, ter ali uma ideia de como responder, caso vocês tenham muita dificuldade. Aqui no number 2, na segunda pergunta, tá assim: What is the relation between the Civil War and the abolition of slavery, né? Qual é a relação que tem entre a Guerra Civil e a abolição da escravidão? E aqui na terceira pergunta, after researching in the library or on the internet, write about Abraham Lincoln's biography. Então, nós temos o Abraham Lincoln. Quem aqui já ouviu falar do Abraham Lincoln? Pode usar o áudio, gente, para falar. Ou o Sim, eu. Sim, você já ouviu falar dele? O que você sabe sobre o Abraham Lincoln? Que ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Isso mesmo, very good. Ele foi the first president. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele lutou contra a escravidão. Ele lutou para dar um fim, dar um basta à escravidão. E junto com ele foi, né, instaurada, né,
é todo esse sistema que nós temos hoje, que é o sistema democrático, né? Então, ele fez uma grande mudança na maneira como as coisas eram feitas, né? No caso, o George Washington, antes dele, já tinha conseguido a independência dos Estados Unidos, que eram divididos entre os estados do Sul e os estados do Norte. Porém, essa independência, que é sempre comemorada no dia 4 de julho, ela não foi tão democrática assim, pelo fato de que certos hábitos, certas práticas permaneceram, como essa divisão, né, entre os estados, como também essa questão da escravidão. Muitas coisas permaneceram. E somente com o Abraham Lincoln é que finalmente conseguiram dar um basta à escravidão. Porém, o que vocês irão fazer para responder a terceira resposta? Vocês irão pesquisar sobre a vida dele, biografia, ou seja, Abraham Lincoln's Biography, a biografia do Abraham Lincoln, e vão responder a essa terceira pergunta. Quando chegar na nossa próxima aula, né, se vocês tiverem conseguido fazer até segunda-feira, eu vou checar com vocês e cada um vai dizer o que achou sobre a vida dele. Tem também, por exemplo, filmes que falam sobre isso, filmes que falam sobre a vida dele, sobre essa questão, né, da instauração da República nos Estados Unidos, do primeiro presidente americano. Fala sobre o Lincoln, né, ter sido o presidente que acabou com a escravidão. Tem documentários também. Vocês podem também assistir um filme que fale sobre isso. Deixa eu ver o que mais. Tem aquele monumento, né, The Mount Rushmore, né, que é o monumento dos 4 principais presidentes que tiveram, né? Aí tem lá o George Washington, o Abraham Lincoln, tem o Thomas Jefferson e tem o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, vocês sabem quem é, né? Ou não? Benjamin Franklin? Uma das maiores mentes dos Estados Unidos? Então, ele foi quem criou a lâmpada, né? Foi ele que tornou possível o uso da eletricidade em casas, né? Até então ninguém conseguia usar a eletricidade. E ele foi quem fez aquele experimento com a pipa, né? Para poder pegar a energia de um raio e então iluminar, né, uma espécie de lâmpada. Então, esse que é o Benjamin Franklin, gente, com a pipa. Depois pesquisem a respeito dele também, que é interessante que vocês saibam sobre isso, tá? Então, ele não é apenas uma das figuras mais importantes dos Estados Unidos, não. Ele é uma das figuras mais importantes da humanidade. Ele mudou o mundo com a invenção dele. Vamos, então, falar agora do nosso segundo tema. O nosso segundo tema também é igualmente importante, tá? No caso, segundo tema de hoje, mas é o quarto tema do livro, tá? Esse sobre a Guerra Civil Americana é o terceiro. E agora, esse aqui que é Women's Rights. O que significa o Women's Rights? Quem sabe me dizer? As mulheres estão certas? Não. Esse apóstrofo S aqui, Vitor, indica posse. Então, Women's Rights significa direitos das mulheres, certo? Então, aqui está falando sobre o direito das mulheres. Houve uma época em que as mulheres não tinham direitos, literalmente. Elas não tinham direito a voto, elas não podiam ir e vir sem a autorização da sua família ou do seu marido.
Por exemplo, se uma mulher quisesse trabalhar, ela tinha que ter autorização da família ou do marido para tanto, e até mesmo para estudar. Ela não tinha direito a votar, dentre outras coisas. Então, aqui no texto está dizendo: The feminist movement history can be divided into three moments. The claims for democratic rights, such as the right to vote, divorce, education, and work in the 19th and 20th centuries. Então, o movimento feminista ele é dividido em três momentos muito importantes. O primeiro foram as reivindicações por direitos democráticos, como o voto, divórcio, direito a estudar, direito à educação e direito ao trabalho, nos séculos 19 e 20. The sexual liberation increased by contraceptives in the late 70s. Então, direito à liberdade, né, sexual no que diz respeito a usos contraceptivos. Por exemplo, usar aquele remédio que evita a gravidez, usar procedimentos que protejam a saúde da mulher. Isso durante os anos 60. The Fight for Equality at Work in the late 70s. Então, durante os anos 70, né, uma luta por igualdade profissional, né, por uma igualdade no local de trabalho. In the USA, the struggle for women's rights began in the 19th century, but they only gained the right to vote in 1920. Então, elas começaram a lutar por esses direitos de voto no século XIX, mas somente no início do século XX, em 1920, é que as mulheres ganharam esse direito. Feminist groups are still pursuing advances in reproductive rights. Então, as mulheres, né, e seus grupos de movimento feminista ainda avançam, né, em reproduzir esses direitos adquiridos. Então, aqui a gente tem uma foto de uma americana votando na primeira eleição que permitiu, né, que as mulheres votassem para presidente nos Estados Unidos, em 1920. E aqui Simone de Beauvoir e o marido dela, Jean-Paul Sartre, né, um filósofo francês. Vocês já ouviram falar sobre esse filósofo ou sobre a mulher dele? Pergunta, professora. Então, eu estou falando que aqui nessa segunda imagem tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre e tem a Simone de Beauvoir. No caso, os dois são figuras históricas importantes, né? E o Jean-Paul Sartre é um filósofo francês. Vocês já ouviram falar desse filósofo? Ou dessa mulher, Simone de Beauvoir? Não, professora. Não? Então, anotem o nome deles e pesquisem a respeito, tá? Vai ser importante que vocês saibam quem eles são. E, então, na próxima semana eu vou perguntar para vocês. Então, anota aí no caderno que é para pesquisar sobre isso. Vamos lá. Agora, vamos às perguntas. Temos aqui. Thinking about the 19th century society. Who were the suffragists? Né? Os suffragettes, né? Tem um filme chamado As Sufragistas. Vocês já ouviram falar desse filme? Eu já vi o trailer. Não entendi? Acho que eu já vi o trailer. Então, esse filme fala justamente sobre esse movimento feminista. Esse filme é baseado em fatos reais, tá? Baseado em fatos históricos. Então, se vocês quiserem saber a respeito do movimento das sufragistas, eu recomendo que assistam esse filme. No caso,
Pesquisem sobre o século XIX e a sociedade da época e sobre quem eram as sufragistas para poder responder a primeira pergunta, tá? Já a segunda está perguntando quem é a Simone de Beauvoir. Como eu disse, vocês terão que pesquisar sobre ela e sobre o marido dela, que é o filósofo francês Jean-Paul Sartre. E deixa eu ver aqui, acabou passando um pouquinho, tá. E a última pergunta é: make a post supporting women's rights. Gente, nesse terceiro, você tem que fazer um post, tipo um mini cartaz, um pôster, com os direitos das mulheres. Você defendendo, em inglês, obviamente, defendendo os direitos das mulheres. Nesse pôster pode ter gravura, pode ter desenho, pode ter o título Women's Rights. Você pode ter uma ou duas frases que defenda algum dos direitos das mulheres, ok? Então, esse terceiro aqui fica livre. Vocês têm que fazer, e então vocês vão apresentar para mim esse pôster aqui na aula. Vai abrir o seu vídeo, sua câmera, para poder mostrar o seu cartaz. Você pode fazer na folha de papel ofício ou na cartolina, tá? Referente aos dois temas apresentados hoje, vocês ficaram com dúvida? Vocês conseguiram entender bem? Professora, então a gente pode fazer uma folha de ofício? Pode fazer na folha de ofício, se for mais fácil para você. Mas seria legal também fazer na cartolina. Mas faz o que for mais fácil e viável para você. Só eu. Então, pode fazer um texto sobre isso? Não é um texto. Vou repetir. No terceiro ali, na terceira perguntinha, ali, ó. Não, eu vou fazer Está escrito Make a poster supporting women's rights. É para você fazer um pôster. É para você fazer um cartaz. Não é para fazer um texto. Tá? Os que é para escrever é o primeiro e o segundo. Então tem que seguir o que está pedindo aqui no livro, tá? Então você vai ter que fazer esse posterzinho, mas é uma coisa simples, Vitor. Não precisa ser nada muito elaborado, não. Faz o que tiver no seu alcance. Eu posso botar o. Sim, pode falar. Eu posso botar o título e depois botar as fotos? Pode. Tá. Bia, Larissa, Michel, Gabriela, digam, por favor, se vocês entenderam, se ficou dúvida. Eu entendi, mas vê se é para fazer tipo um pôster sobre o que mesmo? Então, você vai fazer um pôster sobre os direitos das mulheres, Women's Rights. Anota para você não esquecer. Pode anotar no próprio livro mesmo em português, para você não ficar confuso. Tá. Aí facilita, entendeu? Para vocês. Obviamente, gente, que esse O cara entender, professor. Não entendi? O cartaz tem que ser em inglês ou pode ser em português? É em inglês. Sempre em inglês, gente. O trabalho é para fazer em inglês. É aula de inglês, tá? O propósito do Clio é desenvolver a escrita e a argumentação de vocês em inglês. Tá bom? E os demais? Larissa, Michel e Gabriela. Entenderam o que é para fazer? E, Michel, você fez o project? O que eu passei segunda-feira? Eu passei segunda-feira, esqueceu? Tá, eu vou liberar o envio desse project até segunda lá no portal, tá? Você grava, então, um vídeo explicando o seu projeto, tá bom? E envia lá no portal.
Então, você não precisa aparecer no vídeo. Você pode só fazer um vídeo mostrando o seu projeto e explicando ele em poucas palavras. Só explicando o que você fez. Porque a apresentação era para ser feita ao vivo aqui, durante a aula. Mas somente o Vitor fez. A maioria não fez. Então, estou dando essa opção de você gravar um vídeo explicando o que você inventou, qual foi a sua invenção. Não precisa aparecer no vídeo, pode só filmar o projeto, ok? Assim ninguém vai se sentir constrangido de fazer o trabalho. Tá? Deixa eu ver aqui. Não, gente, isso é porque o meu filho usa o meu computador. É isso, não jogo não. Ai, vocês são demais. Deixa eu ver. Se eu esqueci de alguma coisa. Tá. Gente, sobre aquela parte lá dos direitos, no caso do processo, né? Professora, Sim. o terceiro quadrinho e o sexto são as respostas, não são? Não entendi? O terceiro quadrinho e o sexto são as respostas, são? Então, a resposta eu vou colocar junto com essa videoconferência aqui separado. Vai ter esse vídeo aqui e vai ter um outro vídeo com as respostas em inglês, tá? Eu vou gravar separado, porque eu acho que assim fica mais organizado e vocês conseguem conferir lá a resposta, tem um modelo de resposta para poder fazer, tá bom? Tá bom. Só mais uma coisa, professora. Sim. Não, eu sei se você vai enviar, mas da última vez que você enviou, o vídeo ele não. Bom, ele não apareceu. Ele não. O que Ele que não não foi. apareceu? Eu botei o vídeo lá sim. Olha lá de novo. Eu botei sim. Botei o vídeo à Você parte explicando. Botei sim a resolução lá. Não, a resolução não foi, professora. Eu Tá, fui lá e então estava olha só lá um de vídeo novo. disponível. Ah, sim. Olha de novo que eu acredito que já está aparecendo. Se por um acaso você olhar lá e não estiver aparecendo ainda, você me avisa, tá bom? Tá bom. Olha lá de novo que já deve estar aparecendo sim. Deixa eu ver. Gente, sobre aqui a abolição da escravatura nos Estados Unidos, vocês entenderam o que é para fazer nas perguntas? Ficou dúvida do que tem que pesquisar? Tem que pesquisar sobre a guerra civil e a abolição da escravatura, o que esses dois tópicos têm em comum. Tem que pesquisar sobre a biografia do Abraham Lincoln e também sobre as diferenças entre o lado norte e o lado sul durante essa guerra. Tá bom? Tá bom. Tá certo, então. Eu vou encerrar a aula porque o Zoom já vai fechar, tá? E até o fim da tarde eu libero para vocês lá a aula, tá bom? Muito obrigada. Thank you very much. See you. See you, Tchau, professora. Até a professor. próxima semana. Bye. Goodbye.